Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, né? Vamos direto para a nossa primeira página. E hoje não daria para não falar de mais uma briga, não é? Mais um barraco aí em A Fazenda, e foi o que aconteceu ontem naquela formação de roça lá, que a coisa não foi fácil. De repente parece que os peões acordaram, mas acordaram para brigar, né? De repente começaram a mostrar trabalho, mas mostrar trabalho em barraco, em baixaria, na verdade. Gente, eu não sei o que aconteceu com o Naim, de verdade. Eu não sei se ele passou por uma amnésia, né? O que está acontecendo, como é que o confinamento está influenciando no rendimento dele lá. Não sei se foi aquela história de atrasarem os remédios que ele toma para dormir, como a mulher dele disse aqui no nosso programa, e de repente ele não está dormindo direito, e aí isso está prejudicando o senso crítico e a memória do Naim, porque o que ele fez ontem é uma coisa absurda. E as pessoas que acompanham A Fazenda porque gostam, ou nós que temos que acompanhar porque estamos cobrindo o reality show por força da área de atuação, a gente sabe que não foi o Yuri que deu um tapa no traseiro do Naim. E a gente sabe que o Naim sabia que não tinha sido o Yuri. Então, como é que ele aprontou aquele barraco todo ontem na formação da roça? Não deu para entender. Ele teria que apontar alguém. E ele apontou o Yuri. Primeiro ele esculhambou, disse que o cara não tinha respeito, não tinha dignidade, sei lá, ele falou um monte de coisa pesada sobre o rapaz e acabou apontando ele para a roça e dizendo, e aí começou o barraco. Quando o Yuri tentou se explicar mais no final, como vocês viram, aí o Naim foi para cima com tudo. E depois que o programa saiu do ar, quando os peões voltaram para a sede, ele continuou ameaçando o Yuri, falando, ele não acabou aqui não, porque meu advogado vai processar, porque isso e aquilo. E a gente não entendia nada, porque o que acontece? Todo mundo já tinha visto que tinha sido o Marcos que tinha feito isso, e olha que o Marcos estava brincando, né? Para ser justo com a coisa, mesmo achando tudo que a gente acha do Marcos, ele não fez de sacanagem, de maldade. Ele fez porque estava todo mundo zoando, aquela coisa toda. Ele foi lá e na brincadeira, que a pessoa podia não gostar ou não, ponto, não dava para passar disso daí, ele foi lá e deu um tapa na bunda do Naim enquanto ele estava deitado, dormindo ou quase dormindo. Foi de molecagem mesmo, mas sem sacanagem, sem maldade. Aí no outro dia o Naim queria saber quem era e ele suspeitou das meninas, inclusive da Flávia, e o Marcos começou a dar risada até a hora que assumiu, não, fui eu. E aí o Naim falou, então tá, e não fez mais nada. E aí, a partir disso, chegar na roça e acusar o Yuri, sabendo que tinha sido o Marcos, e falar aquelas coisas todas pesadas que ele falou pro Yuri, não deu para entender absolutamente nada, gente. O que aconteceu? Será que ele esqueceu? É isso que a gente fica se perguntando, porque o Naim não é do tipo que ia, sabe, pensar uma maldade dessa, acusar alguém sabendo que aquela pessoa era inocente, né? Ele tem essa história de não ter conseguido dormir bem em confinamento, a gente sabe que isso às vezes altera a memória realmente, mas acho estranho, né? Não faz tanto tempo assim, esquisito, só se ele tivesse bebido muito naquela noite, mas aí já era de manhã, não estaria sob efeito do álcool, enfim. A gente pode tentar encontrar alguns pontos que expliquem, mas nenhum convence, na verdade. Então fica esse ponto de interrogação. Será que ele confundiu? A gente também não sabe. O que a gente sabe foi que houve um absurdo de injustiça, que ele pegou pesado pra caramba, sem necessidade, que ele partiu pro xingamento, que ele fez ameaças ao Yuri e olha, sem absolutamente nada. Eu não sei como o Yuri conseguiu manter a calma. A gente via que ele estava surpreso, que ele estava chocado, que ele não estava entendendo o que estava acontecendo, e quando ele foi tentar explicar, então, aí é que o tempo fechou de
de vez e rolou a briga até dentro da casa, ou seja, a gritaria do Naim que se alterou de verdade. É lamentável, eu acho que isso devia ser colocado no ar com toda a explicação, com todas as cenas que existem, as gravações que existem e que mostram que foi isso que aconteceu, né? Que o Yuri não tem nada a ver com essa história. E pediu uma explicação do Naim. Ele tem que se posicionar em relação a esse tipo de coisa porque ficou feio demais, né? E ele teria sim que sofrer uma punição, porque eu acho que a acusação de uma pessoa que é inocente poderia ser um equívoco, mas ele foi avisado. O Marcos assumiu para ele, na cara dele. Não, quem deu o tapa fui eu. Deu risada, o Naim ficou meio sério, mas aceitou, não esticou o assunto, ele só queria saber quem era. E aí, poxa, ó, teve até abraço do Marcos no Naim. Tá vendo? E agora ele pega e vem acusar o outro e faz ameaça e vai mandar prender, processar, esse tipo de coisa. Realmente é uma história bastante equivocada, muito equivocada de verdade. E hoje de manhã, outro barraco, porque o Marcos não aceitou ser indicado pelo Diney. Diney tá popularíssimo dentro do reality, né? Levou 11 votos de uma tacada só. E aí ele tinha que indicar alguém, ele puxou o Marcos e estava na cara que isso ia acontecer. O Diney tá achando que foi tudo uma estratégia, não é? Que todos votaram nele para colocá-lo na roça, porque sabia que ele ia puxar o Marcos, então ele tá se sentindo assim um absurdo. Fora que ele disse que se ele saísse, a Record não deixaria. Ele é tão importante no jogo, gente, ele é tão fundamental, ele tem feito um jogo tão limpo e tão legal, que a Record não ia deixar ele sair. É só isso que ele tem na cabeça dele. Ele acha que ele tá arrasando, que ele tá abafando, que ele é o do reality show. O Justus estava mais maneiro, né? Ele tá tentando, a gente tá vendo pelo menos um esforço ali dele tentar descontrair e tentar interagir sem dar pista, sem cantar a pedra do jogo, como ele fez nesse primeiro dia aí que ele tentou interagir. Ontem não, ele estava colocando um pouco de opinião dele nessa história e ele estava se mostrando muito surpreso como é que tem pessoas marmanjos, pessoas adultas que têm essa coisa de fazer xixi em qualquer lugar, mesmo tendo um banheiro por perto. E foi interessante, ficou até divertido, descontraído a maneira como o Justus colocou isso, porque é de se questionar mesmo, né? É de se questionar com toda certeza, porque isso é falta de higiene, isso é porquice, para falar o português bem claro nessa história. Enfim, aí de manhã foi essa briga toda, ele não aceita de maneira nenhuma que tenha ido para a roça, e o que eu posso dizer para vocês é a minha torcida, para que o Yuri seja hoje o fazendeiro, porque assim vão Diney e Marcos para a roça. De um dos dois a gente já fica livre. E eu espero que seja do Marcos. E na sequência o Diney. E assim, quando for, depois que a gente se vê livre deles, já na sequência também para fora do jogo, porque eles estão realmente fazendo o jogo muito feio, decepcionando bastante o público. O Marcos, eu não sei, ele tem esse esquema fortíssimo, de torcida fortíssima, de gente que vai para a internet e fica 24 horas seguidas votando, né? Pode ser que aconteça do Diney sair antes dele, mas de um dos dois insuportáveis a gente já fica livre. Então vamos torcer para que o Yuri consiga se tornar o fazendeiro e aí fica com esse super paredão de super insuportáveis, né? Aí de um deles a gente já se livra. O que foi que o Diney não quis? O que foi, Marmita? Ah, dá a mão, ele não quis, ele tá bravo pra caramba. E ele andou detonando toda a ala feminina ainda do reality, vocês viram isso? Ele disse que é tudo dragão, que só tem mulher feia lá, ele descascou o abacaxi, gente. Olha, é uma figura, mas ele é um grosso, já teve um comportamento pra lá de inadequado, ele tem que ir pra rua tanto quanto o Marcos, já que não dá pra ser Marcos e Minerato, seja Marcos e Diney, um deles a gente já de verdade. Também? Tudo jóia. O que vocês acharam, né? Um barraco atrás do outro, agora não para mais. Esquentou, né? Agora já foi o primeiro mês. Agora começou o jogo. Agora começou o jogo. Parece que colocaram a dose certa, né? Aquela dose certa da intriga para todo mundo começar um não falar com o outro. Acho que teve uma reunião secreta ali, falou, gente, vamos trabalhar, vocês já receberam metade do cachê, vamos à luta. Mas não precisava exagerar na baixaria, mas... Rita Cadillac bater na cabeça de um lado pro outro que falta café.
Eles estão penalizados com café. Gente do céu, e o pessoal detonando a Rita por causa da idade? De novo, é um preconceito que não para de jeito nenhum. Aí entra o Naim, eu desconheço. Mas ela se coloca nesse papel. Do quê? Ela se coloca nesse papel. Sim, ela se vitimiza o tempo todo. É uma loucura. O pessoal já tem preconceito de idade, aí tá feita a festa. E eu preciso ficar... O que é aquilo, gente? Eu não conheci foi bem o Naim. Foi bem estranho. Eu achei assim que tinha alguma coisa pessoal entre os dois. Entre o Naim e o Yuri, mas ele ia lançar a mão de um argumento covarde, sabendo que não era o cara? Eu não sei, porque assim, você vê que ele, na hora de falar, ele falou em 2 momentos chaves do programa que ele tinha plena certeza que estava ao vivo. Primeiro, no meio da votação. Que ali todo mundo sabe que é ao vivo. E depois, quando termina o programa, todo conhecedor de reality show sabe que ainda fica mais 2, 3 minutinhos. Certo. Nesses 2, 3 minutinhos finais, a história continuou pegando fogo de novo. E o Yuri ficou acuado no canto. Ele tava chocado. O Naim desopilou o fígado. Se ele tinha algum problema mas com o em Yuri... cima da pessoa errada, completamente. Porque assim, o Yuri... Eu assistindo, eu achei o seguinte, que tinha muito a ver com a formação de casal. Eu acho que o Naim, ficou... Eu acho que era isso. Porque eles querem destruir os casais dentro do... dentro e você não tem perspectiva nenhuma do que está acontecendo aqui fora, você entende que o casal está crescendo. Então qual é a iniciativa? É tentar colocar para fora. E o Naim ontem, ele só pegou no pé do Yuri. Eu também desconhecia a atitude do Naim. E assim, grosso, né? mal educado, fazendo ameaça, não eu vou era, processar, né? Vocês deviam tirar ele aqui do jogo, vocês não viram justo, você não viu direção. Porque me agrediram, eu fui agredido, imagina. Mas vocês perceberam uma história? Qual? Quem estava bem de cabecinha baixa quando ele estava falando tudo isso, o Valdemar, porque sim. é ele que faz a fofoca, é ele que leva as informações pro Naim, é ele que fica fazendo todo o joguinho, né? Então, quer dizer, o Naim às vezes nem viu algumas reações, mas o Valdemar foi lá e induziu o Naim a tomar esse tipo de atitude. Mas assim, essa história já estava esclarecida, esse é o problema, entendeu? O Marcos já tinha assumido para o Naim, a gente tem a cena do Marcos dando um tapa no cadeiro do Naim, ele sabia quem Agora, era, como é que ele vai acusar o outro? O Marcos, ele tá com uma síndrome de onipotência absurda. Não, agora ele tirou a máscara, a máscara caiu, né? Ele realmente, ele é o bambambam, não, ele é o fazendeiro eterno da fazenda. Exatamente. Né? É só ele que manda no jogo. Tá bom, segunda chance pra ele não funcionou nada, já vocês vão ver que confusão foi essa formação da roça, mas agora eu vou mesmo falar de coisa boa com o Gil Gomes, tá bom, meu amor, público em casa, poder acompanhar. A gente tem inclusive aquela imagem que é feita no escuro, né, no quarto, aquela coisa toda, quando o Marcos vai lá e ele dá a palmada, ele dá o tapa no Naim dormindo, entendeu? E ele sai ainda dando risada, porque é tipo molecada mesmo, né? A Flavinha e quem é a outra? Ela não tá de frente, eu não consigo identificar. Mas cobrando da Flavinha e da outra menina e o Marcos lá ouvindo, né? O áudio tá muito ruim dessa parte. E ele fica lá. E aí, quer ver? Não, imagina. É que vai para outra cena em que o Marcos assume que foi ele. Ele vê que ele tá cobrando tanto das meninas, Eu nem tô aqui. Eu entrei no quarto para pegar as roupas. Não foi você. Não foi você? Ele tava cobrando da Flavinha e da Mineirão. Tá bom, Marcos. Eu tô alivia. Foi você? Fui eu. Olha lá. Eu tô alivia. Se confessou, ele grava, aí. Mas todo mundo vai confessar. Não, então beleza, parou aqui. Tá, eu tava dormindo. Só uma palmadinha. Não, mas eu tava dormindo. Mas eu não ia dormir agora. Agora que eu falei.
Tá vendo? Foi você? Fui eu. Então tá perdoado. E aí ele joga a culpa desse episódio que ele já sabia que tinha sido o Marcos pra cima do Yuri. Aí é que não deu. Fala, Felipe, desculpa. Não, eu percebi assim, o que parece que o Naim não pode ter poder, sabe? Ele tem esses poderes, ele se tornou completamente diferente depois que ele assumiu como fazendeiro, né? Ele, inclusive, tomou punição porque esqueceu o microfone dentro do reservado, enfim, saiu falando pela casa e tal. E ontem eu vi uma atitude que não é peculiar, obviamente, do Naim, né? Que a gente conhece o Naim nos bastidores, a gente sabe quem é ele realmente. E ontem eu me assustei, viu? Me assustei bastante. Fez com o Naim, vai lá e dá um tapa na bunda do Naim. Eu não tenho esse vídeo. Aliás, se alguém tiver, me marca aí para que eu veja, porque eu não, Mas olha aqui, mesmo que ele tivesse feito esse tipo de coisa sozinho, o Yuri, não justificaria essa atitude depois de tanto tempo do Naim. E não é assim, não é, que você reivindica aí direitos, entre aspas, sobre uma agressão, porque ele classificou isso como uma agressão daquelas. E se o Yuri fez também, ele fez puxado pelo Marcos, que já tinha assumido que isso tinha acontecido, e o Marcos tinha sido perdoado. Então, por que para o Yuri, né, essa carga toda tão pesada e tão injusta? É muito esquisito isso. Vamos ver a treta, vamos lá. Será que não era... Eu gostaria de ter uma pessoa que mantivesse a palavra, que não mantém, tivesse lealdade com o grupo, que não tem, eu pudesse fazer justiça aqui também, e respeito, que é o principal. Essa pessoa que eu vou indicar me trata com desrespeito, e todos os mais velhos são desrespeitados. O grupo hoje que criou uma cisânia no grupo, ameaçou o integrante de pancadaria lá fora. Então, o tataravô, como ele me chama, vai mandar para a roça. O Yuri tá na roça. Pronto. Ok, então Deixa Yuri... papai trabalhar. Ok, Yuri, você é a escolha do Naim e você já está na roça dessa semana. O que você achou dessa indicação, Yuri? Então, na verdade, eu comecei a imaginar isso eu acho que de um dia pra cá. Na verdade, tô achando meio que normal, que eu acho que faltou pra ele. Porque ele decidiu que ia ser por punição, e ele a própria punição, e os dois amigos dele levou a punição aqui. Logo, os amigos dele aqui. E ele sempre brincou comigo. Se tem uma pessoa que chama as outras pessoas o tempo todo de palhaço, é ele. E eu sempre achei que era brincadeira também. Eu acho que, na verdade, tô aqui, vou fazer a prova, não tem problema nenhum, só acho que faltou muito. Todo respeito à idade. Faz a prova e me põe lá que eu faço de novo, ganho de novo, põe você outra vez. Legal? Ok. Ó, Roberto, só um minutinho. Agora um minutinho, Roberto. Fala rapidinho. Eu acho que a direção tinha que expulsar o rapaz desde a primeira festa, quando eu estava dormindo, e ele foi lá e me agrediu. Então vocês não viram isso? Não é possível. O que está acontecendo que não expulsaram ele daqui? Naim, não houve nenhuma agressão que houve, Roberto, houve. Agressão física, não. As agressões verbais são permitidas no programa. Não, mesmo. Não houve nenhuma que justificasse não é agressão. Tá bom, mas quem tem que decidir isso E o dele não é o regulamento. Não houve, o Yuri continua. Com certeza meu voto não seria do Dinei. Para com isso. Mas como ele tomou a punição e ele chamou a responsabilidade para ele foi homem. E também estou fazendo isso para salvar minha amiga Ana, que tá na baia. Então, tudo isso, meu voto é no Dinei. Ok, então, Dinei, votação encerrada. Com 11 votos, você é o segundo roceiro dessa semana. Dinei, você vai escolher então, entre os 3 peões que estão na baia, quem você quer que seja o terceiro roceiro dessa semana. Tá bom, mas só explicando... Ana, Marcos... Vai pra lá então, Marcos. Você é o terceiro roceiro.
e o trio de roceiros dessa semana acabou de se formar, ok? Você ficou surpreso com a indicação ou você esperava, Marcos? Não, eu senti armação geral hoje, tanto por isso que eu me coloquei fora dos dois grupos. Geral votou no Dinei, porque Dinei ia me puxar e é isso. Eu tenho coragem. É isso aí. Tô aí. Cabe a você agora. Vou com garra pra prova do fazendeiro. Se eu voltar, beleza. E se for pra roça, beleza também. É o público que decide, o público tá vendo. Ok. Tá aí, realmente, né? E aceitou tão bem. Hoje de manhã, tão trabalhado lá com o Dinei, porque eu fui pra roça. E por isso que quer dizer, nenhuma punição por tudo que o Marcos falou ontem para Ana Paula, né? Então é fogo, viu, gente? O regulamento aí é meio estranho, não precisa ser o regulamento como o Naim acha que tem que ser, porque do ponto de vista dele é assim, então é assim, não tem regulamento, não vi nenhuma agressão verdadeira, assim, o Naim ontem pirou, saiu, enfim, eles estavam brincando, deram, enfim, não teve absolutamente nenhuma, até porque se tivesse ele seria colocado para fora mesmo, Exatamente, né? Eu acho que vai ser uma roça boa, se a gente for pensar. Ah, eu acho que vai ser mais amigo de ninguém. É isso. Me desculpe, sabe? Ficar assim, não, eu tô colocando porque é amigo, sabe? Ele chamou. Eu tô colocando pra voltar mais forte. Eu acho de lascar. Tem que colocar e falar, eu tô colocando porque eu não gosto da pessoa mesmo. No final, não gosto da pessoa no jogo, não joga bem, não curto, não acho que seja favorável pra mim, então eu quero mais é que ela saia fora. Então, e ficar essa brincadeira, sabe? De esconde, olha, tô colocando porque ele assumiu, porque eu acho que ele tem que ir mesmo, sabe? Que nem Fábio Arruda, né? Você viu o que aconteceu? Ele foi pra rua. Sim, que ele se sentiu prestigiado, eu tô sendo colocado, tô perdendo 1,5 milhão, mas eu tô muito feliz, gente. Vocês são muito bom amigo, amigão, né? E deixa eu falar um negócio pros fãs. Que fez relações sexuais, porque na minha opinião isso é de quinta categoria. Nossa, mas vocês não venham tentar mudar a minha opinião, porque a pessoa que faz isso, ela de verdade, ela não tem amor nem a ela, nem a pessoa que está com ela, nem as do confinamento e nem a família. Porque ninguém é obrigado. É o tipo de coisa que a gente já está vendo que está acontecendo. Agora, cegos são vocês que não conseguem compreender aquilo que a gente está falando. Exatamente. Olha, só para terminar isso aqui, a gente ir adiante com outros temas da nossa roda, é o seguinte, vocês podem perceber, não teve nenhum homem ali, né, que tivesse apoiado o que o Marcos Harter fez. Nenhum outro que a gente conseguiu que tinha esse tipo de você tem uma ideia. Olha só que coisa impressionante e assustadora, né? Porque realmente, gente, é uma coisa que não se faz com mulher nenhuma, né? Lembra que há séculos atrás até criaram a expressão come quieto, né? Que era bem esse tipo de coisa, né? Uma coisa que denota privacidade, intimidade, saiu das quatro paredes, não interessa a ninguém. Tudo bem, não estava entre quatro paredes, mas estava debaixo do edredom. Ali se pode falar que fez qualquer coisa e não vai ter que, né, que só passar. Só os dois sabem de verdade. Não tem como provar, né? Gente, por favor, né? Tudo bem que eles estavam só os dois, mas com 200 câmeras e 500 milhões de telespectadores. Sair dessa fazenda, vamos para outro lugar, ainda repercutindo muito o casamento da Marina Rui Barbosa por várias coisas. Primeiro, a história do novo vídeo que está circulando aí na internet, que não foi só selinho, teve beijão de Bruna Marquezine e Neymar, né? Vamos ver se dá para vocês curtirem aí. gente, uma recaída de vez em quando a gente falou que teve. A gente falou. Que não era só... Que não era aquela coisa, não. Que, não teve selinho, não, só chegou perto. Olha lá.
beijão e dançando agarradinhos, beijaço mesmo. Eles se gostam, eu acredito, nunca duvidei disso, né? Porque vem aqui fica complicado. Eles são nós, eu acredito que depois ficarem juntos para valer. Por enquanto, a vida que chama, né, não está permitindo que eles fiquem juntos, não. Mas que eles se gostam, não tenha dúvida. Agora, eles fizeram um intervalinho na separação. É muito bom quando isso acontece. É porque aí volta com mais força, né, Sônia Abrão? E às vezes nem volta, mas pelo menos você curtiu um pouco daquilo que continua existindo dentro de você, até que morra, né? Ou até que o destino permita que eles fiquem juntos mesmo. Então, eu achei muito legal. Eu achei que realmente gosta, tá ali, é uma festa, né? Os dois são desimpedidos, se gosta, vamos beijar muito, porque tem que aproveitar, né? Não, tem que aproveitar. E assim, esse lance de distância, gente, vai ser complicado pra mim, pra você, Beija muito. Muito, imagina. Claro que tinha, matar saudade. Até porque eu nunca acreditei que eles deixaram de se beijar. É, você nunca acreditou, né? Bom, olha, deixa eu ir pra nossa cozinha aqui, né? Aqui? Ah, então tá aqui, puxa vida. Olha, gente, essas daqui vocês já conhecem, né? São as maquininhas. Acabei de receber de uma informação aqui de uma pessoa que trabalhou na festa. Ah, que legal. E disse que tanto o Neymar quanto a Bruna Marquezine ficaram durante toda a festa. O clima realmente pairou no ar. Eles ficaram juntinhos, mas beijaram muito. Muito. Que bom. Dizendo que estava lá no Projac, enfim, mas a gente sabe que os dois estavam aqui em São Paulo. É verdade, ela estava na casa da Fernanda Souza e o Neymar aproveitou para fazer aquela entrega de um presente para aquela garotinha especial, que foi uma coisa muito linda, né? As fotos estão rolando aí pela internet e ele sempre faz uma coisa legal assim, Você deu né? tapete vermelho pro Neymar? Vamos, sabe cadê? Por quê? Porque num mundo tão complicado de agenda, você conseguir realizar sonho das pessoas que de verdade criança, gostam de você. Né? Achei Parabéns, muito Neymar. 10. Que seja um incentivo para você continuar fazendo muitos mais. Só uma brechinha que pintou aí para eles se encontrarem. Você acha? Eu acho que volta. Eles nunca deixaram claro, né? de se gostar, eles nunca... Eu sempre disse, o povo vai queimar sua língua, que eles não iam ficar, que eles iriam voltar. Óbvio, né? Eles se gostam muito. Verdade. Bom, e a Marina Rui Barbosa já embarcou em lua de mel, foi para um safari na África, não é? Vai ficar lá, acho que uma semaninha, não é uma lua de mel muito comprida, não, mas uma semaninha muito bem curtida, com toda a certeza. Gente. Marina, a gente sabe que está garantida com o Xandinho. Mas a Bruna Marquezine e o Neymar é o grande ponto de interrogação dessa festa. E se eles forem casar, se acabar essa história em casamento mesmo, claro que a Marina Rui Barbosa e o Xande vão ser padrinhos, né? E você sabe que o Neymar já tinha sido convidado na primeira remessa. Aí eu acho que o pessoal falou assim, e se chamar a Bruna Marquezine, será que vai dar saia justa? Será que não vai dar? No final das contas, devem ter perguntado. Você sabe que nós acertamos em cheio ontem, né? O bolo do casamento realmente foi R$48. Imagina, foi 48 mil. Então, assim, foi realmente o casamento. E, assim, por ser toda aquela expectativa que foi criada, a lista de casamento, enfim, toda aquela questão, eu esperei um pouco mais. Eu vou ser bem sincero. Assim, eu achei que fosse assim. Não curti muito o vestido. Da casa do Fernando, Eu não sou a Marina Rui Barbosa.
Olha só, eu acho que até mesmo por causa do vestido, enfim, tal, eu achei um vestido ok, comum, bonitinho não, lindo. Né? Assim, mas eu achei perfeito, realmente. Agora, por falar em vestido, em figurino, a estilista que fez aquela roupinha pra Bruna Marquezine tá esperneando aí pelas redes sociais, se achando injustiçada, né? Deixando claro que ela é muito superior em termos de gosto e moderna, sabe? É legal isso, o pessoal faz uma coisa péssima que fica falando que os outros que não entendem porque eles é que são demais, né? Nós estamos atrasados, pra nós coisa. Não entendemos nada. A gente sabe o que é feio. A gente não vai falar o que é isso, sabe? Não é tão moderno assim, nada né? Alguém tinha que ter amarrado ela, falando assim, olha, não vai, tá feio. Ela ganhou o título da mais mal vestida da festa, né? O Neymar vai estar na festa, não vai assim, sabe? Não vai causar desse jeito. Realmente, ela achou que como disseram, ela achou que estava indo pro Rock in Rio, ou o que é? Um vestido absolutamente nada a ver, com uma jaqueta de couro, feio, com a que ela pegou do Justus na fazenda, inclusive, vestiu e foi. Aquele óculos de gatinha, eu acho que são peças interessantes. O vestido eu achei muito feio, não gostei mesmo, achei o vestido inadequado. E os complementos estavam péssimos. Não parece a Silvia Massari, convencer, ainda terminou a mensagem desejando felicidade para todos, né? Para todos os pobres coitados que não entendem a proposta inteligente. E a gente deseja para ela um saco de bom gosto, né? Porque estava realmente feio, gente. Olha, duvido que depois da festa e depois da chuva de críticas que a Marquezine recebeu, que ela não tenha de fato visto as fotos, olhado no espelho e caído em si, né? E falar, gente, onde é que eu estava com a cabeça que eu aceitei usar uma coisa dessas? Porque era feio demais. E a gente está acostumado, sim, a Bruna Marquezine moderna, descolada, ousada, sexy, tudo aniversário, lindíssima de branco, com aquele topzinho, aquela coisa, uma roupa da perfeita. Gucci, tava incrível. Agora andou também circulando que a mais elegante da festa, foi a Paula Fernandes. Não, gente, não foi. Eu achei demais, ela estava bem. Entre as mais elegantes. Porém, se o título tivesse que ser de elegante para alguém, também numa escala de 1 a 10, com certeza a Giovanni Eubank também. Ela estava lindíssima. O vestido mais lindo, o cabelo assim, a cor linda, maquiagem, ela linda. Ela foi no menos. Ela foi no menos, aquela exatamente. História. É que ela já é linda. É isso que eu ia falar. Mas então, olha assim, o vestido, gente. Ela realmente veio arrasando e foi o casal que realmente ganhou. A gente falou ontem, o casal mais lindo da festa, tirando os noivos, né? Sim. Eram os padrinhos. Olha aqui. Agora eu vou falar com a Thaisa, que traz pra gente o colchão Sonoquality. A lembrancinha mesmo foi um par de rasteirinhas de grife. Essa pulseirinha, ela era aquele anel em volta do guardanapo, banhado a ouro de verdade, né? Durante o jantar, o guardanapo no prato tinha esse anel. Mas que depois você tirando, leva, porque você tirava o anel e aí você podia colocar no braço, ele virava realmente uma pulseirinha e era banhado a ouro de verdade. Para isso, sim, né? Teria, mas é óbvio que casar, né? A Marina Rui Barbosa casar com a constelação de convidados que teve no casamento, obviamente que todo mundo queria apoiar. E esse vestido realmente foi o vestido que causou, né? Ele veio aí, causou, o povo amou o vestido. Amei, o corpo dela, o cabelo solto, eu adorei, porque esse cabelo lindo, com essa cor que só Deus deu pra ela, realmente ela não poderia usar ele preso de jeito nenhum, forma nenhuma. Eu de lembrancinha achei que o pessoal ia dar uma volta, assim,
tem gente que não sabe. Imagina aquela pessoa que estava lá no jantar e tá assistindo A Tarde é Sua agora e falou que... Ai, eu não trouxe. Exatamente, esqueci a pulseira lá. Achei que era só do guardanapo, né? Ou então não fez assim, né? Tipo, deixa eu pôr isso aqui. Deixa eu sair essa porcaria era só aqui. pra tirar do guardanapo e pronto. Perdeu a Não pulseirinha. era, gente. Perdeu a pulseirinha lindinha, de verdade. Você sabe que uma história, Sônia, que chamou muito a atenção também entre ontem e hoje, a gente falou do look Sato, né? E aí começaram a no buchicho, foi no buchicho. Foto. Justamente usou para ir no casamento, que foi esse o casamento que a Sabrina usou esse look no casamento dela, que eu achei horroroso, parecendo a garota molhada do Gugu. Você não gostou mesmo, curti, achei muito feio. E aí o que acontece? Colocaram uma foto dela com a Rihanna, as duas juntas. Pega no site do Vladimir, Robson, pra gente a foto. Eu tinha no buchicho. Eu tinha selecionado, mas também não tô achando aqui. Então, mas vocês, mais uma coisa que mas eu quero assim, da Sabrina era mais bonito. Era mais leve. Comparado da ela. Para casamento, né? Pode ser também. Agora, para quem não sabe, a Rihanna já ganhou inúmeras vezes como a artista mais mal vestida. Então, quer dizer, ela não é comparação. Ela não é referência. Ela não é referência para você comparar e ir principalmente numa festa de casamento. Não gostei desse óculos da Sabrina. Eu acho que ela deve ter muito. Eu acho que eles fazem uma onda de óculos escuros no casamento, né? Que coisa louca, gente. Só porque é de dia também não justifica, né? Você não vai assim para uma quando ela não abriu o vidro para os jornalistas. A Sabrina, durante anos, não foi meses, anos ficou fazendo porta de festa. Ela sabe o quão difícil é você trazer uma boa matéria. Ela poderia colaborar com os colegas e fingiu que nada estava acontecendo. Assim, eu estranhei essa atitude. Não, essa atitude da Sabrina eu também estranhei. A roupa eu gostei, achei bonito, o tecido é bonito, mas não para casamento, barriguinha de fora. Não acho muito importante, mas tá aí, ficou melhor na Rihanna. A gente vai mostrar para vocês. Ela não tem conversado com a imprensa, eu estranhei bastante, não esperava Mas eu descobri o seguinte, que entre ontem e hoje, que como ela estava com o Duda Nagli dentro do carro, porque não queria comentar sobre casamento, se eu perguntar se ela ia casar ou não, enfim, daí começa aquela história. Enfim, mas eu não só cola também, não e cola. É engraçado porque já tem alguns meses a gente vem falando, eu gosto muito da Sabrina, sempre gostei, fiquei muito chateado uma vez que ela passou por mim, não me cumprimentou. Mas ela já te mandou recado. Ela já me mandou um recado, mas já... Mas tá faz parte da carreira, eu acho que se ela quiser ir realmente tomar essas atitudes e se tornar uma outra pessoa, ou começar a ter algumas atitudes também com os colegas de trabalho. Acredito, espero que tenha sido uma coisa isolada mesmo, né? Que isso não se caracterize como comportamento dela, de repente começar aí a esnobar a imprensa. E a foto com a Rihanna? Olha esse. Esse é a Juliana Paz. Gente, essa mulher realmente... Então, gente, eu não gostei. Você não gostou? Eu não gostei, não gostei. Parece uma camisola, tem cor de camisola. De verdade. Mas ela é linda com roupa, sem roupa, ela é linda de qualquer maneira. Mas eu não gostei. Eu acho que você tá com a inveja da Bibi perigosa, Sônia Abrão. Eu acho. Eu também sou perigosa.
né? E ele teria sim que sofrer uma punição, porque eu acho que a acusação de uma pessoa que é inocente poderia ser um equívoco, mas ele foi avisado. O Marcos assumiu para ele, na cara dele, não, quem deu o tapa fui eu. Deu risada, o Naim ficou meio sério, mas aceitou, não esticou o assunto, ele só queria saber quem era, e aí, poxa, ó, teve até abraço do Marcos no Naim. Tá vendo? E agora ele pega e vem acusar o outro e faz ameaça e vai mandar prender, processar, esse tipo de coisa. Realmente é uma história bastante equivocada, muito equivocada de verdade. E hoje de manhã, outro barraco, porque o Marcos não aceitou ser indicado pelo Diney. Diney tá popularíssimo dentro do reality, né? Levou 11 votos de uma tacada só. E aí ele tinha que indicar alguém, ele puxou o Marcos e estava na cara que isso ia acontecer. O Diney tá achando que foi tudo uma estratégia, não é? Que todos votaram nele para colocá-lo na roça, porque sabia que ele ia puxar o Marcos, então ele tá se sentindo assim um absurdo. Fora que ele disse que se ele saísse, a Record não deixaria. Ele é tão importante no jogo, gente, ele é tão fundamental, ele tem feito um jogo tão limpo e tão legal, que a Record não ia deixar ele sair. É só isso que ele tem na cabeça dele. Ele acha que ele tá arrasando, que ele tá abafando, ele é o do reality show, o Justus estava mais maneiro, né? Ele tá tentando, a gente tá vendo pelo menos um esforço ali dele tentar descontrair e tentar interagir sem dar pista, sem cantar a pedra do jogo, como ele fez nesse primeiro dia aí que ele tentou interagir. Ontem não, ele estava colocando um pouco de opinião dele nessa história e ele estava se mostrando muito surpreso como é que tem pessoas marmanjos, pessoas adultas que têm essa coisa de fazer xixi em qualquer lugar, mesmo tendo um banheiro por perto. E foi interessante, ficou até divertido, descontraído da maneira como o Justus colocou isso, porque é de se questionar mesmo, né? É de se questionar com toda certeza, porque isso é falta de higiene, isso é porquice, para falar o português bem claro nessa história. Enfim, aí de manhã foi essa briga toda, ele não aceita de maneira nenhuma que tenha ido para a roça, e o que eu posso dizer para vocês é a minha torcida, para que o Yuri seja hoje o fazendeiro, porque assim vão Diney e Marcos para a roça. De um dos dois a gente já fica livre, e eu espero que seja do Marcos, e na sequência o Diney. E assim, quando for, depois que a gente se vê livre deles, já na sequência também para fora do jogo, porque eles estão realmente fazendo o jogo muito feio, decepcionando bastante o público. O Marcos, eu não sei, ele tem esse esquema fortíssimo, de torcida fortíssima, de gente que vai para a internet e fica 24 horas seguidas votando, né? Pode ser que aconteça do Diney sair antes dele, mas de um dos dois insuportáveis a gente já fica livre. Então vamos torcer para que o Yuri consiga se tornar o fazendeiro e aí fica com esse super paredão de super insuportáveis, né? Aí de um deles a gente já se livra. O que foi que o Diney não quis? O que foi, Marmita? Ah, dá a mão, ele não quis, ele tá bravo pra caramba. E ele andou detonando toda a ala feminina ainda do reality, vocês viram isso? Ele disse que é tudo dragão, que só tem mulher feia lá, ele descascou o abacaxi, gente. Olha, é uma figura, mas ele é um grosso, já teve um comportamento pra lá de inadequado, ele tem que ir pra rua tanto quanto o Marcos, já que não dá pra ser Marcos e Minerato, seja Marcos e Diney, um deles a gente já de verdade. Também? Tudo jóia. O que vocês acharam, né? Um barraco atrás do outro, agora não para mais. Esquentou, né? Agora Esquentou. Já foi o primeiro mês. Agora começou o jogo. Agora começou o jogo. Parece que colocaram a dose certa, né? Aquela dose certa da intriga para todo mundo começar um não falar com o outro. Acho que teve uma reunião secreta ali, falou, gente, vamos trabalhar, vocês já receberam metade do cachê, vamos à luta. Mas não precisava exagerar na baixaria, mas... Rita Cadillac bater na cabeça de um lado pro outro que falta café. Eles estão penalizados com café. Gente do céu, e o pessoal detonando a Rita por causa da idade? De novo, é um preconceito que não para de jeito nenhum. Aí entra o Naim, eu desconheço. Mas ela se coloca nesse papel. Do quê? Ela se coloca nesse papel. Sim, ela se vitimiza o tempo todo. É uma loucura. O pessoal já tem preconceito de idade, aí tá feita a festa. E eu preciso ficar
Eu não conheci foi bem o Naim. Foi bem estranho. Eu achei assim que tinha alguma coisa pessoal entre os dois. Entre o Naim e o Yuri, mas ele ia lançar a mão de um argumento covarde, sabendo que não era o cara? Eu não sei, porque assim, você vê que ele, na hora de falar, ele falou em dois momentos chaves do programa que ele tinha plena certeza que estava ao vivo. Primeiro, no meio da votação. Que ali todo mundo sabe que é ao vivo. E depois, quando termina o programa, todo conhecedor de reality show sabe que ainda fica mais 2, 3 minutinhos. Certo. Nesses 2, 3 minutinhos finais, a história continuou pegando fogo de novo. E o Yuri ficou acuado no canto. Ele estava chocado. O Naim desopilou o fígado, se ele tinha algum problema mas com o Yuri. Mas em cima da pessoa errada. Completamente, porque assim, o Yuri, eu assistindo, eu achei o seguinte, que tinha muito a ver com a formação de casal. Eu acho que o Naim, ficou... Eu acho que era isso. Porque eles querem destruir os casais dentro do show. Dentro. E você não tem perspectiva nenhuma do que está acontecendo aqui fora, você entende que o casal está crescendo. Então qual é a iniciativa? É tentar colocar para fora. E o Naim ontem, ele só pegou no pé do Yuri. Eu também desconhecia a atitude do Naim. E assim, ele grosso, mal educado, fazendo ameaça, não eu vou era, processar, né? Vocês deviam tirar ele aqui do jogo, vocês não viram justo, você não viu direção. Porque me agrediram, eu fui agredido, imagina. Mas vocês perceberam uma história? Qual? Quem estava bem de cabecinha baixa quando ele estava falando tudo isso, o Valdemar, porque é ele que faz a fofoca, é ele que leva as informações pro Naim, é ele que fica fazendo todo o joguinho, né? Então, quer dizer, o Naim às vezes nem viu algumas reações, mas o Valdemar foi lá e induziu o Naim a tomar esse tipo de atitude. Mas assim, essa história já estava esclarecida, esse é o problema, entendeu? O Marcos já tinha assumido pro Naim, a gente tem a cena do Marcos dando um tapa no cadeiro do Naim, ele sabia quem era. Como é que ele vai acusar o outro? O Marcos, ele tá com uma síndrome de onipotência absurda. Não, agora ele tirou a máscara. A máscara caiu, né? Ele realmente, ele é o bambambam. Não, ele é o fazendeiro eterno da fazenda. Exatamente. Né? É só ele que manda no jogo. Tá bom. Segunda chance pra ele não funcionou nada. Já já vocês vão ver que confusão foi essa formação da roça. Mas agora eu vou mesmo falar de coisa boa com o Gil Gomes, tá bom, meu amor, público em casa poder acompanhar. A gente tem inclusive aquela imagem que é feita no escuro, né, no quarto, aquela coisa toda, quando o Marcos vai lá e ele dá a palmada, ele dá o tapa no Naim dormindo, entendeu? E ele sai ainda dando risada, porque é tipo molecada mesmo, né? A Flavinha e quem é a outra? Ela não tá de frente, eu não consigo identificar. Mas cobrando da Flavinha e da outra menina e o Marcos lá ouvindo, né? O áudio tá muito ruim dessa parte. E ele fica lá. E aí, quer ver? Não, imagina. É que vai para outra cena em que o Marcos assume que foi ele. Ele vê que ele tá cobrando tanto das meninas, Eu nem tô aqui. Eu entrei no quarto para pegar as roupas. Não foi você. Não, foi você? Ele estava cobrando da Flavinha e da Mineirão. Tá bom, Mas... eu tô alivia. Foi você? Fui eu. Olha lá. Eu tô alivia. Se confessa, eu sou aliviada, né, Naim? Mas todo mundo vai confessar. Não, então beleza, parou aqui. Tá, eu tava dormindo. Só uma palmadinha. Não, mas eu tava dormindo. Mas eu não ia dormir agora. Agora que eu falei. Tá vendo? Foi você? Fui eu. Então tá perdoado. E aí ele joga a culpa desse episódio que ele já sabia que tinha sido o Marcos pra cima do Yuri. Aí é que não deu. Fala, Felipe, desculpa. Não, eu percebi assim, o que parece que o Naim não pode ter poder, sabe? Ele tem esses poderes, ele
ele se tornou completamente diferente depois que ele assumiu como fazendeiro, né? Ele, inclusive, tomou punição porque esqueceu o microfone dentro do reservado, enfim, saiu falando pela casa e tal. E ontem eu vi uma atitude que não é peculiar, obviamente, do Naim, né? Que a gente conhece o Naim nos bastidores e a gente sabe quem é ele realmente. E ontem eu me assustei, viu? Me assustei bastante. Fez com o Naim, vai lá e dá um tapa na bunda do Naim. Eu não tenho esse vídeo. Aliás, se alguém tiver, me marca aí para que eu veja, porque eu não vi. Mas olha aqui, mesmo que ele tivesse feito esse tipo de coisa sozinho, o Yuri, não justificaria essa atitude depois de tanto tempo do Naim. E não é assim, não é, que você reivindica aí direitos, entre aspas, sobre uma agressão, porque ele classificou isso como uma agressão daquelas. E se o Yuri fez também, ele fez puxado pelo Marcos, que já tinha assumido que isso tinha acontecido e o Marcos tinha sido perdoado. Então, por que para o Yuri, né, essa carga toda tão pesada e tão injusta? É muito esquisito isso. Vamos ver a treta, vamos lá. Será que não era... Eu gostaria de ter uma pessoa que mantivesse a palavra, que não mantém, tivesse lealdade com o grupo, que não tem, eu pudesse fazer justiça aqui também, e respeito, que é o principal. Essa pessoa que eu vou indicar me trata com desrespeito, e todos os mais velhos são desrespeitados. O grupo hoje que criou uma cisânia no grupo, ameaçou o integrante de pancadaria lá fora. Então, o tataravô, como ele me chama, vai mandar para a roça. O Yuri tá na roça. Ok, então deixa Yuri... papai trabalhar. Ok, Yuri, você é a escolha do Naim e você já está na roça dessa semana. O que você achou dessa indicação, Yuri? Então, na verdade, eu comecei a imaginar isso eu acho que de um dia pra cá. Na verdade, tô achando meio que normal, que eu acho que faltou pra ele. Porque ele decidiu que ia ser por punição, e ele a própria punição, e os dois amigos dele levaram a punição aqui. Logo, os amigos dele aqui. E ele sempre brincou comigo. Se tem uma pessoa que chama as outras pessoas o tempo todo de palhaço, é ele. E eu sempre achei que era brincadeira também. Eu acho que, na verdade, tô aqui, vou fazer a prova, não tem problema nenhum, só acho que faltou muito. Todo respeito à idade. Faz a prova e me põe lá que eu faço de novo, ganho de novo, põe você outra vez. Legal? Ok. Roberto, só um minutinho. Agora um minutinho, Roberto. Fala rapidinho. Eu acho que a direção tinha que expulsar o rapaz desde a primeira festa, quando eu estava dormindo, e ele foi lá e me agrediu. Então vocês não viram isso? Não é possível. O que está acontecendo que não expulsaram ele daqui? Não houve nenhuma agressão que houve, Roberto. Percebido. Agressão física, não. As agressões verbais são permitidas no programa. Não houve nenhuma justificasse. Não é agressão. Tá bom, mas quem tem que decidir isso e o dele não é o regulamento. Não houve, o Yuri continua. Com certeza meu voto não seria do Dinei. Para com isso. Mas como ele tomou a punição e ele chamou a responsabilidade para ele foi homem. E também estou fazendo isso para salvar minha amiga Ana, que está na baia. Então, tudo isso, meu voto é no Dinei. Ok, então, Dinei, votação encerrada. Com 11 votos, você é o segundo voceiro dessa semana. Dinei, você vai escolher então, entre os 3 peões que estão na baia, quem você quer que seja o terceiro roceiro dessa semana. Tá bom, mas só explicando... Ana, Marcos... Vai pra lá então, Marcos. Você é o terceiro roceiro. E o trio de roceiros dessa semana acabou de se formar, ok? Você ficou surpreso com a indicação ou você esperava, Marcos? Não, eu senti armação geral hoje, tanto por isso que eu me coloquei fora dos dois grupos. Geral votou no Dinei, porque Dinei ia me puxar e é isso. Porque eu tenho coragem. É isso aí. Tô aí. Cabe a você agora. Vou com garra pra prova do fazendeiro. Se eu voltar, beleza. É clássico. E se for pra roça, beleza também. É o público que decide, o público tá vendo. Ok.
Tá aí, realmente, né? E aceitou tão bem. Hoje de manhã estão lá com o Dinei, porque eu fui para a roça. E por isso que a questão verbal é permitida, quer dizer, nenhuma punição por tudo que o Marcos falou ontem para Ana Paula, né? Então, é fogo, viu, gente? O regulamento aí é meio estranho. Não precisa ser o regulamento como o Naim acha que tem que ser, porque do ponto de vista dele... Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV, né? E vamos direto para a nossa primeira página. E hoje não daria para não falar de mais uma briga, né? Mais um barraco aí em A Fazenda, e foi o que aconteceu ontem naquela formação de roça lá, que a coisa não foi fácil. De repente parece que os peões acordaram, mas acordaram para brigar, né? De repente começaram a mostrar trabalho, mas mostrar trabalho em barraco, em baixaria, na verdade. Gente, eu não sei o que aconteceu com o Naim, de verdade. Eu não sei se ele passou por uma amnésia, né? O que está acontecendo, como é que o confinamento está influenciando no rendimento dele lá. Não sei se foi aquela história de atrasarem os remédios que ele toma para dormir, como a mulher dele disse aqui no nosso programa, e de repente ele não está dormindo direito, e aí isso está prejudicando o senso crítico e a memória do Naim, porque o que ele fez ontem é uma coisa absurda. E as pessoas que acompanham a Fazenda porque gostam, ou nós que temos que acompanhar porque estamos cobrindo o reality show por força da área de atuação, a gente sabe que não foi o Yuri que deu um tapa no traseiro do Naim. E a gente sabe que o Naim sabia que não tinha sido o Yuri. Então, como é que ele aprontou aquele barraco todo ontem na formação da roça? Não deu para entender. Ele teria que apontar alguém. E ele apontou o Yuri. Primeiro ele esculhambou, disse que o cara não tinha respeito, não tinha dignidade, sei lá, ele falou um monte de coisa pesada sobre o rapaz e acabou apontando ele para a roça e dizendo, e aí começou o barraco. Quando o Yuri tentou se explicar, mas no final, como vocês viram, aí o Naim foi para cima com tudo. E depois que o programa saiu do ar, quando os peões voltaram para a sede, ele continuou ameaçando o Yuri, falando, e não acabou aqui não, porque meu advogado vai processar, porque isso e aquilo. E a gente não entendia nada, porque o que acontece? Todo mundo já tinha visto que tinha sido o Marcos que tinha feito isso, e olha que o Marcos estava brincando, né? Para ser justo com a coisa, mesmo achando tudo que a gente acha do Marcos, ele não fez de sacanagem, de maldade. Ele fez porque estava todo mundo zoando, aquela coisa toda. Ele foi lá e na brincadeira, que a pessoa podia não gostar ou não, ponto, não dava para passar disso daí, ele foi lá e deu um tapa na bunda do Naim enquanto ele estava deitado, dormindo ou quase dormindo. Foi de molecagem mesmo, mas sem sacanagem, sem maldade. Aí no outro dia o Naim queria saber quem era e ele suspeitou das meninas, inclusive da Flávia, e o Marcos começou a dar risada até a hora que assumiu, não, fui eu. E aí o Naim falou, então tá, e não fez mais nada. E aí, a partir disso, chegar na roça e acusar o Yuri, sabendo que tinha sido o Marcos, e falar aquelas coisas todas pesadas que ele falou pro Yuri, não deu para entender absolutamente nada, gente. O que aconteceu? Será que ele esqueceu? É isso que a gente fica se perguntando, porque o Naim não é do tipo que ia, sabe, pensar uma maldade dessa, acusar alguém sabendo que aquela pessoa era inocente, né? Ele tem essa história de não ter conseguido dormir bem em confinamento, a gente sabe que isso às vezes altera a memória realmente, mas acho estranho, né? Não faz tanto tempo assim, esquisito, só se ele tivesse bebido muito naquela noite, mas aí já era de manhã, não estaria sob efeito do álcool, enfim. A gente pode tentar encontrar alguns pontos que expliquem, mas nenhum convence, na verdade. Então fica esse ponto de interrogação. Será que ele confundiu?
A gente também não sabe. O que a gente sabe foi que houve um absurdo de injustiça, que ele pegou pesado pra caramba, sem necessidade, que ele partiu pro xingamento, que ele fez ameaças ao Yuri e olha, sem absolutamente nada. Eu não sei como o Yuri conseguiu manter a calma. A gente via que ele estava surpreso, que ele estava chocado, que ele não estava entendendo o que estava acontecendo e quando ele foi tentar explicar, então, aí é que o tempo fechou de vez e rolou a briga até dentro da casa, ou seja, a gritaria do Naim que se alterou de verdade. É lamentável, eu acho que isso devia ser colocado no ar com toda a explicação, com todas as cenas que existem, as gravações que existem e que mostram que foi isso que aconteceu, né? Que o Yuri não tem nada a ver com essa história e pediu uma explicação do Naim. Ele tem que se posicionar em relação a esse tipo de coisa porque ficou feio demais. Ele é assim, então é assim, não tem regulamento, né? Não vi nenhuma agressão verdadeira, assim, o Naim ontem pirou, saiu, enfim, eles estavam brincando, deram, enfim, não teve absolutamente nenhuma, até porque se tivesse ele seria colocado pra fora mesmo, exatamente, né? Eu acho que vai ser uma roça boa, se a gente for pensar. Eu acho que vai ser mais é amigo de ninguém. É isso. Me desculpe, sabe? Ficar assim, não, eu tô colocando porque é amigo, sabe? Ele chamou. Eu tô colocando pra voltar mais forte. Essa eu acho de lascar. Tem que colocar e falar, eu tô colocando porque eu não gosto da pessoa mesmo. Não gosto da pessoa no jogo, não joga bem, não curto, não acho que seja favorável pra mim, então eu quero mais é que ela saia fora. Então, e ficar essa brincadeira, sabe? De esconde, olha, tô colocando porque ele assumiu, porque eu acho que ele tem que ir mesmo, sabe? Que nem o Fábio Arruda, né? Você viu o que aconteceu? Ele foi pra rua. Que ele se sentiu merecidamente, prestigiado, eu tô sendo colocado, tô perdendo 1,5 milhão, mas eu tô muito feliz, gente. Vocês são muito meu amigo, amigão, né? E deixa eu falar um negócio pros fãs. Que fez relações sexuais, porque na minha opinião isso é de quinta categoria. Vocês não venham tentar mudar a minha opinião, porque a pessoa que faz isso, ela de verdade, ela não tem amor nem a ela, nem a pessoa que está com ela, nem as do confinamento e nem a família. Porque ninguém é obrigado. É o tipo de coisa que a gente já está vendo o que está acontecendo. Agora, cegos são vocês que não conseguem compreender aquilo que a gente está falando. Exatamente. Olha, só para terminar isso aqui, a gente ir adiante com outros temas da nossa roda, é o seguinte, vocês podem perceber, não teve nenhum homem ali, né, que tivesse apoiado o que o Marcos Harter fez. Nenhum outro que a gente conseguiu terem uma ideia. Olha só que coisa impressionante e assustadora, né? Porque realmente, gente, é uma coisa que não se faz com mulher nenhuma, né? Lembra que há séculos atrás até criaram a expressão come quieto, né? Que era bem esse tipo de coisa, né? Uma coisa que denota privacidade, intimidade, saiu das quatro paredes, não interessa a ninguém. Tudo bem, não estava entre quatro paredes, mas estava debaixo do edredom. Ali se pode falar que fez qualquer coisa e não vai ter que, né, que passar. Só os dois sabem de verdade. Não tem como provar, né? Gente, por favor, né? Tudo bem que eles estavam só os dois, mas com 200 câmeras e 500 milhões de telespectadores. Sair dessa fazenda, vamos para outro lugar, ainda repercutindo muito o casamento da Marina Rui Barbosa por várias coisas. Primeiro, a história do novo vídeo que está circulando aí na internet, que não foi só selinho, teve beijão de Bruna Marquezine e Neymar, né? Vamos ver se dá para vocês curtirem aí. Gente, uma recaída de vez em quando a gente falou que teve. A gente falou. Que não era só... Que não era aquela coisa, não. Que não teve selinho, não, só chegou perto. Olha lá, beijão e dançando agarradinhos, beijaço mesmo. Eles se gostam, eu acredito mais do que isso, né? Porque vem aqui fica complicado. Eles são novos, eu acredito que depois
ficarem juntos pra valer. Por enquanto, a vida que chama, né, não está permitindo que eles fiquem juntos, não. Mas que eles se gostam, não tenha dúvida. Agora, eles fizeram um intervalinho na separação. É muito bom quando isso acontece. É porque volta com mais força, né, Sônia Abrão? E às vezes nem volta, mas pelo menos você curtiu um pouco daquilo que continua existindo dentro de você, até que morra, né? Ou até que o destino permita que eles fiquem juntos mesmo. Então eu achei muito legal, eu achei que realmente gosta, tá ali, é uma festa, né? Os dois são desimpedidos, se gosta, vamos beijar muito, porque tem que aproveitar, né? Não, tem que aproveitar. E assim, esse lance de distância, gente, vai ser complicado pra mim, pra você de casa, Beija muito. Imagina, claro que tinha, matar saudade. Até porque eu nunca acreditei que eles deixaram.